O meu amado fala e me diz, ela diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Aí a esposa responde: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Só até aí. Bom, o livro de Cantares é um livro poético, né? É parte da poesia de Israel. A linguagem que ele usa para ela, de elogio, de procurar todas as coisas bonitas que ele via e falar, comparar a sua esposa a coisas bonitas. E ela também, a maneira como ela fala do seu marido. Agora aqui para mim o que eu quero pegar é o versículo 15, que ele está falando que ela está falando as nossas vinhas estão em flor. Eles estão falando sobre o casamento. Eles estão falando que eles estão tendo um excelente casamento, que é um casamento cheio de flores. Mas há um alerta aqui, porque ela fala o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. E ela usa a linguagem aqui das rapozinhas, que parecem ser tão bonitinhas, né? Pequenininhas, filhotinhos, que todos nós gostamos de filhotinho, de cachorro, do que for, né? Filhotinho bonitinho, e parece que é inofensivo, mas que ela está dizendo que as rapozinhas é que devastam as vinhas. Elas comem as frutas, a uva, ela destrói tudo. Então, olha, nós temos que tomar cuidado com o nosso jardim, nós temos que tomar cuidado com a nossa plantação, com o nosso pomar, com as flores que estão crescendo, porque senão as rapozinhas vão lá e destroem todas as coisas. O que ela está querendo dizer é sobre pequenas coisas, e isto, a gente pode comparar isto aqui, lendo todo o livro de Cantares. Eu preguei certa vez, há 30 anos atrás, eu preguei o livro de Cantares em nossa igreja, falando sobre casamento, e o que eu vejo são pequenas coisas. É o que ela está dizendo, olha, pequenos hábitos, pequenos comportamentos, pequenas desavenças, pequenas frustrações que vão se acumulando ao longo dos anos, é que acabam destruindo a vinha, é que acaba destruindo o casamento. Pequenas coisas mal resolvidas, por situações que parecem insignificantes, são as pequenas coisas que acabam com algo grande, querido. É isto que é a mensagem aqui. E é verdade, porque geralmente nós não percebemos as pequenas coisas. E as pequenas coisas aos poucos vão se tornando em grandes coisas. Hoje em dia as pessoas já não leem muito sobre casamento. Os casais não estudam mais sobre casamento. A gente acha que a gente sabe, né? A gente acha que é só assinar um papel e morar na mesma casa que está tudo resolvido, e não é verdade. E aí as pessoas começam a ter problemas por coisas, a princípio coisas insignificantes, coisas pequenas, mas que ao longo do tempo vão se tornando em coisas grandes. E aí eu quero falar com vocês algumas das coisas que eu tenho visto ao longo dos anos, tenho visto que acontecem nos casamentos. No começo da nossa igreja, um casal muito querido veio conversar comigo, um casal que praticamente estava no grupo que começou a nossa igreja, primeiro mês de igreja, e eles vieram falar comigo que eles estavam se separando, e eu perguntei para eles qual que era a razão, e eles falaram: olha, pastor, é incompatibilidade de gênio. Né? Você já deve ter ouvido isso daí, incompatibilidade de gênios. O que significa isso daí? Significa o seguinte: eles estão dizendo o seguinte: nós somos diferentes, nós temos gênios diferentes.
Eu gosto do verão, a minha esposa gosta do inverno. Eu gosto de dormir com cobertor, a minha esposa gosta de dormir sem nada, sem cobertor. Eu gosto de salgado, a minha esposa gosta de doce. Eu gosto de sítio, a minha esposa gosta de praia. Eu gosto de shopping, a minha esposa gosta de ficar em casa. E assim vai indo. E as pessoas, por questão de gostos diferentes, acabam chegando à conclusão que não dá para elas morarem juntas, porque elas são muito diferentes. Nós somos incompatíveis. O meu temperamento é colérico, o meu temperamento é agitado, e o temperamento da minha esposa é fleumático, pastor. Ou o inverso, o meu marido é fleumático. Eu falo com ele, e ele só levanta a sobrancelha para mim e fala, tá bom. Então a gente viu que não dá para a gente viver juntos. Na verdade, queridos, quando a gente começa a namorar alguém, a princípio os opostos até se atraem. A gente é oposto. Só que as atrações, aquilo que nos atraiu, que nós éramos opostos, acaba sendo o motivo da nossa separação depois de algum tempo de casados. Porque o problema nosso, na verdade, não é que a gente casa com a pessoa errada. O problema é que nós temos atitudes erradas. Esse é o nosso problema. Eu casei com a pessoa errada. Sim, eu conheço casais e conheci casais ao longo de 40 e tantos anos que realmente casou com a pessoa errada. Vários casais que eu conheci casaram, enfim, casou errado. Não conhecia a pessoa, enfim. Mas a grande maioria, não. A grande maioria, ela casa e ela, às vezes, não acerta as coisas porque o problema não está na outra pessoa, o problema está com a gente. O problema está com a gente, que a gente não quer mudar, porque nós somos diferentes. Mas nós já sabíamos que nós éramos diferentes. E o que nos atraiu foi essa diferença. Eu casei com uma mulher. E eu acredito na Bíblia que casamento é somente entre um homem e uma mulher. Pode falar o que for, pode o movimento que for, falar que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Mas na Bíblia não. Na Bíblia homem casa com uma mulher. Mulher casa com homem. Isso é a Bíblia. Então, olha bem, eu casei com uma mulher, e eu já sei, você também, marido, já sabe, você, esposa, já sabe que você é diferente dele. Eu sei que eu sou diferente da minha esposa, e não adianta eu brigar com ela, porque nós somos diferentes, porque senão nós vamos viver brigando, porque nós somos diferentes mesmo. Minha esposa, quantas vezes eu falei sobre diferença na vida, né? As diferenças só começam nas coisas mais simples possíveis. Nós vamos viajar, passar um fim de semana fora, sábado e domingo. Quarta-feira à noite, a minha esposa começa a arrumar mala. Sexta-feira à noite, ela está pensando o que ela vai levar. E esquece coisa ainda. Nós fomos viajar para a Água de Lindóia. Nós estamos no caminho, a minha esposa, não é possível, esqueci minha maquiagem. E agora? O que eu faço? Para mim, está tudo certo, vai sem maquiagem. Mas para a mulher, não, isso é o fim, é a guerra mundial. Aconteceu uma coisa gravíssima, que ela esqueceu o pó dela. Não foi tudo, esqueceu o pó de arroz. Hoje não fala mais pó de arroz, né? A minha mãe usava era pó de arroz mesmo. Hoje é base, sei lá o quê. Bom, enfim, esqueceu. Graças a que Deus me salvou e Deus é bom, que eu não tive que voltar 10 quilômetros. Está certo que a gente só está 10 quilômetros de casa, mas eu não tive que dar a meia volta e voltar 10 quilômetros, porque ela lembrou-se que o Guilherme vinha depois. Aí, claro, ela ligou para o meu filho, para o Guilherme, ligou para a minha nora, não conseguiu falar com o Guilherme, ligou para a minha nora. É o seguinte, aconteceu uma tragédia. O que foi? Eu esqueci o pó de arroz. Aí, eles foram lá, pegaram, e a primeira coisa que ela perguntou para o filho, a hora que ele chegou lá no encontro, qual foi? Você trouxe o pó? Opa, lá foi o Gui, tirou, falou, olha, nós quase esquecemos, ele falou, nós estamos já, tínhamos saído de casa, já estava quase 1 quilômetro da casa, eu lembrei do pó, voltamos para pegar o pó, porque eu falei, não posso ir sem o pó da minha mãe. Querido, eu sei que mulher é assim, para mim tem coisas que são insignificantes, mas para a mulher é grande coisa.
Não é verdade? Você vai fazer a mala. Eu demoro. Eu vou viajar à noite. 1 hora antes, eu chego lá, abro uma maleta e ponho as coisas lá dentro. Está feito 10. Eu não demoro. Se eu for ficar 1 mês fora nos Estados Unidos, eu não demoro mais do que 20 minutos para pôr tudo que você imaginar na minha mala. Agora, a minha esposa, 1 mês antes, já está pensando o que vai levar, que roupa vai vestir à noite ou de manhã, no culto tal, dia 10 de outubro, que roupa que vai pôr. Enfim, isso daí é da mulher. Nós já sabemos. Por que eu vou ficar nervoso com ela se eu sei que ela é assim? Por que eu vou ficar nervoso com a minha esposa se eu sei que tem dias, não é todo dia, é claro, tem dias que ela experimenta 10 blusas e achou que todas ficaram feias? Ou será que é só minha mulher que é assim? Não, né? Qual homem pode falar? Não. Aqui já falou, né? Ela é parecida com a minha mulher. Aí, tá vendo só? Por quê? Porque é assim, as mulheres são diferentes dos homens. Só que nós casamos, o que nos atraiu na nossa esposa, eu estou falando agora como marido, e a mesma coisa como mulher. O que atraiu na nossa esposa foi a diferença. Que ela é mais meiguinha, ela é mais, carente, ela chora mais. Quantas vezes eu falei para você que eu dava flor para minha esposa, nós casamos e ela chorava, eu falei, nossa... Será que ela ficou triste, não gostou da flor? Será? Não, é porque é normal. A mulher, para expressar que ela está feliz, ela chora. Não é verdade? É que nem acho que você, o Marco, alguém que falou uma coisa. Quando você fala, querida, o que você acha de eu ir? Você acha que eu vou lá, vou jogar bola com meu amigo? Vai. Às vezes ela está querendo dizer não vai, mas ela pega e fala vai, né? Então, às vezes a mulher é diferente dos homens, né? Por exemplo, uma coisa que poderia ser um motivo para eu brigar com a minha esposa. Poderia ser um motivo para eu brigar com a minha esposa. Só que eu sei como é mulher. Não porque eu tenho experiência com mulheres, eu tenho experiência com a minha esposa. Eu namorei uma única pessoa antes da minha esposa. Então quem eu sei de mulher é com a minha esposa. E sei de ler e vejo que, pelo testemunho de tantos anos conversar com casais, eu vejo que elas só mudam de endereço. São muito parecidas, né? Agora, eu sou muito prático, assim, prático que eu acho que eu sou, né? Se você manda mensagem para mim, você escreve um texto desse tamanho, eu respondo ok. De vez em quando eu mando um joinha. Não é que não é importante, mas é que eu li, concordei, mando um joinha para você. A pessoa às vezes escreve um livro para mim. Eu leio tudo e falo amém. Põe a mãozinha. Pastor, ora por mim por causa disso. Ora por isso, ora por aquilo, ora por aquilo, ora por aquilo, ora por aquilo, ora por aquilo. Meu avô, minha avó está doente, meu tio está doente, o meu tataravô está quase para morrer, tem 110 anos, isso e aquilo. Eu leio tudo. Eu estou respondendo para você que eu li tudo e eu vou orar sobre aquilo lá. Pronto. Quando eu ligo para o escritório aqui, às vezes preciso pedir alguma coisa para alguém, eu ligo, falo... Ô Miriam, ô Camila, ô Sandro, olha, eu preciso que você faça isso, tá bom? Tá ok, então tá bom, obrigado, tchau. Minha ligação demora 20, 30 segundos. 1 minuto eu resolvi tudo. Aí eu vou pedir para minha esposa ligar para cá para falar a mesma coisa para a Miriam. Aí a minha esposa liga para cá para a Miriam. Ô Miriam, tudo bem? Tudo bem, como é que estão as coisas? Tudo bem, e o gato, tá bom? Tá bom. Olha, eu estou pensando em fazer o seguinte, o Edson pediu para fazer isso para você, não sei o que você acha disso, e ali vai 5 minutos para ela falar uma coisa que eu falaria em 30 segundos. Só que é o jeito dela, e é o meu jeito, e ela sabe que eu sou assim também. Então, não adianta ela brigar comigo por eu ser assim e falar rapidamente. E não adianta eu ficar nervoso com ela por ela demorar meia hora para falar uma coisa que eu acho que eu falaria em 1 minuto. Por quê? Porque nós somos diferentes, não é verdade? Nós somos diferentes. Então, às vezes as pessoas reclamam de incompatibilidade de gênios. Por quê? Porque elas são diferentes e elas se casaram sabendo que elas eram diferentes, mas... com o tempo essas diferenças começaram a irritá-las, começaram a ser problemas na vida delas.
Eu aprendi o seguinte, queridos. Eu posso falar para você, eu já falei para você com a minha esposa aqui. Eu nunca briguei com a minha esposa. Vou fazer 37 anos de casado. Eu nunca briguei com a minha esposa. Nunca briguei com ela. Eu nunca gritei com a minha esposa. Eu nunca falei para ela, fica quieta, querida. Nunca falei para minha esposa. Eu nunca falei para ela, sei lá, você não sabe de nada. Nunca falei uma coisa assim para ela. Nunca, nunca. Por quê? Porque eu sei que ela é de um jeito. Eu sou de outro jeito. Então, eu sei que ela é daquele jeito lá. Eu sei do jeito que ela gosta das coisas. Eu sei. Isso ao longo dos anos também eu fui aprendendo. Mas, por que eu vou brigar com uma coisa que foi que eu gostei nela? Então, eu vejo que às vezes a questão da incompatibilidade de gênios é porque a pessoa, ela sabia que a outra pessoa era diferente, mas às vezes pequenas coisas vão entrando na vida e vão atrapalhando. Agora, por que o que era bonito, o que era lindo, se tornou insuportável? Primeira coisa, egoísmo. Nós somos pessoas egoístas. Nós, no geral, queremos nos agradar a nós mesmos. Nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. A gente quer ir no nosso restaurante preferido. Ou seja, às vezes o problema é que a gente não quer abrir mão de determinadas coisas. É que o Gui falou lá no casamento, né? Tem que amar como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu pela igreja. Então, na verdade, eu aprendi na minha vida que eu quero fazer. Querida, onde você prefere jantar? Nós vamos jantar fora. Onde você prefere? Querida, eu não sei. Eu não sei se a tua esposa também é assim, mas uma boa parte das mulheres, elas são mais indecisas do que os homens. Será que estou certo ou não? Vai num restaurante. O homem, eu já sei o que eu vou comer, não precisa nem cardápio. Já fui lá 20 vezes naquele lugar lá. Mas a minha esposa, querida, ela pergunta para mim, querida, o que você vai comer? Eu falei, vou comer tal coisa. Então eu não sei o que eu vou comer. É normal. Falei, dá uma olhada aí, vê alguma coisa que você queira. Tem frango, tem peixe, tem... eu não sei. Você está com vontade de comer peixe? Não. Então já eliminamos. Então você não vai comer peixe. Você quer comer massa? Não, ela não come massa. Minha esposa quase não come carboidrato. Não come massa. Então tá bom. Então restou salada. Então eu vou comer salada. Ela acaba comendo a mesma coisa sempre. Que eu já sei o que ela vai comer. Mas ela fica indecisa. Por quê? Porque é dela, né? Agora o problema é que a gente às vezes não quer abrir mão dos nossos gostos. Eu não gosto de cinema. Se a minha esposa gostasse de cinema, eu iria no cinema porque ela gosta de ir no cinema. Ela também não gosta de ir no cinema. Então, eu não gosto, ela não gosta, bateu, nós não vamos, né? Então, é aquilo. Eu falei que quando nós nos casamos, eu nunca gostei de ir em shopping center. Passear no shopping, ficar olhando vitrine, enfim, nunca fui de ir em shopping, nada. E a minha esposa era moça, gostava de ir no shopping. Ela gostava de passear, de olhar as vitrines, né? Ela gostava de ir lá só para tomar um café. Tem café em casa, mas ela gostava de ir lá para tomar um café no shopping. Na minha cabeça prática, é o seguinte, em casa tem cafeteira. Era só pegar a xicrinha e virar o café e tomar 10 café. Mas não... O problema não era o café, o problema era a companhia, não é verdade? É ou não é, irmãs? O negócio não era tomar um café, o negócio era o clima para tomar um café. Sair, sentar numa mesinha, lá não sei aonde, no café, no shopping, pedir o café, né? Ela faz questão, ela pede para mim até hoje. Às vezes na minha cabeça de homem, vem o seguinte pensamento, claro que eu não falo isso daí. Eu sentado aqui e ela sentada aqui. Ela fala, acabou a água dela, por exemplo. Ela fala para mim, querido, pede uma água a mais para o garçom. Na minha cabeça, viu o seguinte, o garçom está passando aqui. Ela não pode falar, por favor, pode me dar uma água? Não, mas ela pede para mim. E ela fala, querido, pede uma água para o garçom. Eu levanto o braço.
O garçom vem lá. Querida, por favor, você pode trazer uma água para minha esposa? Ah, pois não. Ou seja, ela faz isso há 30 e tantos anos. Agora, nós iríamos ter problema se eu falasse para ela: querida, por acaso você não tem boca, não? É difícil para você pedir para o garçom? Só falar para ele, ó, não vai doer. Só falar para ele: por favor, senhor, pode me trazer uma água? Se eu vou brigar com ela, nós criamos um problema por uma besteira. Por causa de uma água, às vezes a pessoa se divorcia. Por bobagens. Então muitas vezes a gente tem que saber que nós casamos, queridos, e a gente precisa ceder muitas vezes. Muitas vezes temos que ceder. Eu falei para vocês que o Guilherme, eu comecei a perceber uma mudança muito grande na vida dele se tornar mais sábio, quando ele começou a ler mais a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia inteira a cada 6 meses, 2 vezes por ano, e li a Bíblia, 1 hora e pouco de leitura da Bíblia por dia. E eu falei para minha esposa, você vê, o Guilherme hoje está muito mais sábio. Aí um dia tinha alguma coisa, algum evento, alguma coisa aqui na igreja, e ele tinha vindo já a semana toda, tal, e eu falei para ele: filho, você vai lá? Ele falou: pai, na verdade eu até estava com vontade de ir, mas eu não vou não, porque a Natália está cansada, tal, então eu prefiro ficar em casa e estar com ela. Eu falei: muito bem, filho, é isso aí mesmo, prioridade é tua esposa, então fique com ela. Ele ficou lá. Agora, você vai arrumar uma briga às vezes em casa por bobagens, porque você quer ir naquele restaurante e ela quer ir no outro restaurante, e você quer comer bacalhau e ela odeia bacalhau. Enfim, casamento, querido, é um acordo. Casamento é ceder. Eu às vezes tenho que ceder em algumas coisas, minha esposa cede em outras coisas, né? Eu falei para vocês, a minha esposa, ela nunca gostou de briga. Não é que eu gosto de briga, mas nunca gostou de luta, dessas coisas. Eu sempre gostei de assistir o UFC, por exemplo, né? E a minha esposa não, falando que, nossa, que eu vi um cara dando soco no outro, né? Coisa estranha que o homem gosta. O homem gosta de coisas, mas homem, ele é mais selvagem, é caçador, né? O homem vai para a guerra, o homem, ele gosta de coisas mais assim, né? A mulher não, a mulher geralmente, não é regra, queridos, geralmente ela não gosta. Mas como eu gostava e eu ia assistir, ela ficava do meu lado só para poder assistir comigo. E ela não gostava, mas ela ficava lá só para mim não assistir sozinho. E por fim ela começou até a gostar também. Hoje eu já nem assisto mais, enfim, quase nem assisto UFC, então ela também não assiste, enfim. Mas o casamento é a gente se ajustar nas pequenas coisas. O egoísmo é um dos empecilhos que faz com que as pessoas se achem que tem gênios diferentes. Não saber ceder, não ter paciência para falar as coisas na hora certa. É aquele negócio, não ficar calado quando deve ficar calado. Tem hora que a melhor coisa a se fazer é ficar quieto. Você já leu já ouviu que quando se diz que quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. Não tem como brigar sozinho. Tem como brigar sozinho. Se a minha esposa ficar brava com alguma coisa, ou falar alguma coisa que digamos que eu não gostei, não adianta eu querer bater boca, não adianta eu querer retrucar. É melhor eu ficar quietinho, de contar até 10, esperar o momento certo e depois falar para ela: olha, querida, eu achei que a maneira como você falou não foi legal. E ela, sendo cristã, ela falou: querido, me perdoa, eu não deveria ter falado desta maneira. Pronto, não teve briga nenhuma, se acertou as coisas, conversaram. Então, a incompatibilidade de gênero muitas vezes é um grande problema nos relacionamentos. Amós 3,3 diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Não vão andar 2 juntos, não vão andar juntos. Se não houver acordo, concordância, conversar sobre o assunto. Vocês podem, sabe, queridos, eu vejo assim, eu vejo pela minha vida, a gente resolveu, eu e minha esposa somos crentes, nós amamos a Deus, queremos agradar a Deus, nós queremos agradar a Deus. Então para nós a base da nossa vida é a Bíblia.
Como nós dois somos crentes, é muito mais fácil, né? Se eu fosse casado com uma mulher que não é crente, é mais difícil, porque aí ela vai falar, não, a minha base não é a Bíblia. Mas nós dois somos crentes, então a base para a nossa vida é a Bíblia. Então a gente sempre, o que é que a Bíblia diz sobre tal assunto? Vamos conversar sobre aquilo, vamos estudar juntos, para nós descobrirmos. Isso quando nós casamos, eu falei para vocês, nós líamos muito sobre casamento, muito tempo ainda lemos, de vez em quando pegamos algum livro sobre casamento e lemos, sobre filhos, vamos ler sobre filhos, vamos ler sobre filhos, e vamos lendo para concordarmos nas coisas, porque se eu acho o seguinte, que eu tenho que disciplinar com a vara, e a minha esposa fica horrorizada, e fala, não querida, a disciplina é só no diálogo, jamais você pode disciplinar o teu filho usando a varinha, em amor, tá? Não é espancamento, nada disso, usando a varinha, não, se nós não concordarmos, às vezes nós vamos brigar sobre o que vamos fazer com relação aos nossos filhos, se nós vamos discipliná-los, se nós vamos deixar ir para festa não cristã, se nós vamos deixar eles saírem para balada, se nós vamos deixar os nossos filhos irem para a festinha da escola, se nós vamos, ou seja, nós sempre concordamos. Nós sempre concordamos. Nunca teve um momento na nossa vida que eu falei assim, ó, vai para a festa da escola. E a minha esposa falou, não, querido, eu discordo de você, entende? Não vai, eu não deixo ir para a festa da escola. E eu falo, não, mas quem manda aqui sou eu, vai para a festa da escola. Não vai não. Nós nunca tivemos isso em nossa casa. Sempre nós conversamos. Em casa não tem aquela coisa de, a questão da submissão, a mulher fica quieta. Não, a minha mulher, ela na verdade, a mulher acaba mandando mais do que você. Sempre, né? Eu recebi um convite essa semana, não posso ir jantar com uma pessoa aí, me convidou tal para jantar. Eu liguei para o Gui e falei, Gui, eu não vou poder ir, você quer ir no meu lugar? O que ele falou para mim? Vocês estão chorando o quê, minhas irmãs? Não é verdade? A primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, tá bom pai, você acha que não é ruim se eu for no seu lugar? Não filho, eu acho que é até bom para você ouvir o que eles têm a falar tal. E daí nós conversamos depois. Ele falou, tá bom, eu vou falar com a Natália, ver o que ela acha. Se a esposa dele falar, Gui, eu acho que você não deve ir, o que ele deve fazer? Não vai. Morreu por causa disso? Eu vou ficar bravo com ele, não filho, eu sou teu pai. Não, eu vou querer que ele concorde com a esposa dele mesmo, que eles decidam as coisas em comum acordo. É isso que Deus quer. Então, quando a gente age desta maneira, queridos, nós vamos evitar um monte de problemas. Segunda coisa, críticas, que são coisas pequenas, mas que às vezes começam a acontecer na nossa vida, e que antes a gente só elogiava e via virtudes, e agora a gente casou e vê que não é só virtudes, digamos. Depende para o lado que você vai olhar. Depende para o lado que você vai olhar. Você acredita que existe uma pessoa perfeita? Sim ou não? Você acredita que teu marido é perfeito? Tua esposa é perfeita? É evidente que não é. É evidente que não é, não é? Mas, se você ficar olhando para o lado e criticar de uma maneira negativa, isso vai trazer problema. Porque é ruim você conviver com uma pessoa que só te critica, que só fala coisas negativas. Você fala A, ela fala não concordo, é B. Você fala uma coisa, ela critica você, ela critica o teu cabelo, ela critica isso, ela critica aquilo. O marido que critica a roupa, critica... Tudo que nós podemos falar depende da maneira que nós falamos. Pode ser bom ou pode ser ruim, não é? Eu falei para vocês, eu li um livro quando nós íamos nos casar. Não me lembro mais o nome, nem sei se existe mais. Mas uma mulher que escreveu, esposa de um pastor, e ela falou algumas coisas que eu não sabia, porque eu sou homem e não sabia, né? Então ela falou algumas coisas tipo assim, quando a tua esposa colocar uma roupa e falar para você, querido, estou linda, não basta você falar para ela sim. Mulher pensa diferente, se você falar sim, ela vai trocar de roupa. Que ela vai achar que você está achando que não ficou bonita. Então, quando ela puser uma roupa e perguntar para você, querido, estou bonita, estou linda? Você fala, querida, você está deslumbrante, você está maravilhosa. Pronto, resolveu a coisa e vocês vão chegar na hora no casamento. Agora, se você falar, tá bom,
ela vai trocar de roupa, e vocês vão chegar atrasados, e você vai brigar com ela porque vai chegar atrasado, e isso é batata, vai acontecer, meu querido. Vocês vão brigar no meio do caminho, você vai chegar no casamento, um de cara virada para o outro, porque vocês saíram 45 minutos atrasado, porque a tua esposa foi trocar de roupa, e você achava que estava linda, mas você não falou que ela estava deslumbrante. Então, são coisas que são pequenas, mas que gera briga. Então, a crítica degrada, deprime, desestimula. A crítica destrói a autoconfiança da pessoa. Eu, por exemplo, a minha esposa já pôs alguma roupa que eu não gostei. Eu falei para ela que eu não gostei? Estou falando para você. Ela perguntou para mim: querido, tá bem a roupa? Eu sou crente, eu não minto. E aí? Você vai falar, tá feia, tá ruim? Não, claro que não. Mas você pode falar uma verdade sem ser ofensivo. Olha, querida, aquele outro vestido que você estava, você fica muito, mas muito mais linda do que com este. É mesmo, querido? Você acha? Nossa, querida, aquele é maravilhoso. Ah, então eu vou trocar. Resolveu o problema, sem briga nenhuma. Ela feliz da vida, eu feliz da vida, e ela pôs uma roupa que eu achei que ela ficava melhor. Pronto, não brigamos. Ela saiu mais alegre ainda, que ela pôs o vestido e agora tá bom? Não, agora você tá, tem nem palavras para te falar, querida. Tá linda demais. Pronto, resolveu, sem ter briga, sem ficar chateado, sem a gente entrar no carro um de bico com o outro. Ou seja, você poderia falar, nossa, querida, esse vestido está horrível. Ela ia ficar mal. Mulher é assim. Você vai falar para ela, nossa, querida, está feia. Sem brincadeira. Você está feia com esse vestido. Aí lascou. Você entende? Então, se você sabe, querido, toda mulher é a mesma coisa. Se você sabe disso, por que você vai falar? Contenha-se. Não fala. Fala de maneira diferente. Sem ser crítico, sem se, sabe? A minha esposa, ela com frequência, até hoje, não sei se a sua faz isso, ela põe um sapato preto, ela põe um sapato marrom, como se eu entendesse maravilhosamente de moda. Como se eu fosse o Dolce & Gabbana. Ela põe o vestido, ela põe a blusa, ou sei lá o quê, ela põe um pé marrom, outro pé preto. Ela vem para mim e fala, querido, qual que você achou que fica melhor? Eu, quando eu falo a minha opinião, falo, querida, olha, os dois em você estão lindos, mas esse aqui eu acho que fica mais lindo ainda. Pronto, ela vai lá, tirou outro sapato e pôs aquele que eu falei que está mais lindo. Pode até ser mais feio, mas no meu gosto é o mais lindo. Então ela está feliz. Então, queridos, a questão da crítica, ela é uma coisa pequena, mas é uma raposinha que vai destruindo o vinhedo. É uma raposinha que vai estragando a tua vida, vai tirando o jardim de flor que tem na sua casa. Então, a gente tem que aprender. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquilo que você fala pode trazer vida, aquilo que você fala pode trazer morte. Aquilo que você fala pode alegrar a tua esposa, aquilo que você fala pode estragar a noite. Então toma cuidado com o que você fala. Homem é diferente de mulher, eu já falei para você 35 mil vezes. Você que é desta igreja? Claro. Então, a mulher, ela quer que o marido dela ache que ela está linda. Não é verdade? É isto. Ela quer que o marido dela ache que ela está linda. Então, fale para ela que ela está linda. Não basta falar, tá bom. E aí, querido, tá bem? Tá ótimo. Ótimo não é lindo. Ótimo é, tá bom. Então, vai trocar de roupa. O que você fala para ele
que você fala, isso serve para os dois. Estou falando como homem, mas serve para os dois. Porque também tem mulher que só critica o marido, embora o marido sinta de uma maneira diferente. O marido ele vai se sentir mais ofendido se criticar ele em coisas tipo profissão, em coisas de atividade dele. Se criticar ele só pela camisa laranja que ele está usando, que a minha esposa nem viu que camisa que eu peguei e saí quietinha, ela ia falar para mim, querido, não põe essa camisa. Mas aí como ela não está vendo, ela não está aqui. Estou brincando, ela não vai. Mas o homem não liga para algum tipo de crítica, mas para outros tipos de crítica se torna uma ofensa para ele. Então, toma cuidado com aquilo que você fala. O ideal é que você fale sempre de uma maneira que não seja negativa e sim positiva. O que você fala para ele ou para ela, o que você fala dele ou dela, o que você fala dele ou dela. Já falei muitas vezes também. Jamais fale mal do teu marido ou da tua esposa. Para ninguém. Converse com ele, se tem alguma coisa. No momento certo, na hora certa. Então, a gente tem que aprender a olhar para as virtudes e elogiar. Houve um pintor muito conhecido que pintou muitos quadros bíblicos, mas Benjamin West. E ele falou o seguinte, ele contava sempre uma história. Ele falava o seguinte, que quando ele era criança, a mãe dele saiu e deixou ele em casa sozinho com a irmãzinha dele pequena. E ele tinha acho que uns 7, 8 anos, e tinha lá umas tintas, e ele pegou aquelas tintas e ele resolveu fazer o retrato da irmã dele, mas ele era tão pequeno, que quando ele desenhou a irmã dele, ele bateu no coisa de tinta, e caiu tinta no chão, caiu tinta no desenho, caiu tinta em todo lugar. Quando a mãe chegou, a mãe viu aquela coisa toda, ela ficou quieta, não falou nada. Ela só viu aquele desenho, e ela pegou e falou para ele. Falou, nossa filho, isso aqui está a cara da tua irmã. E aquilo encheu ele tanto de orgulho, que a vida inteira ele falou depois, eu me tornei um pintor por causa da minha mãe. Porque ela me elogiou. Então, e eu vi alguns quadros dele, ele é perfeito na pintura que ele faz. Mas por quê? Porque a mãe o elogiou, ao invés de só ralhar com ele, ficar brava com ele. Então, o elogio é muito importante no casamento. É uma pequena coisa, mas que vai ajudar bastante. Terceira coisa, que são coisas pequenas, mas que são problemas. Eu já falei aqui na última vez, ou penúltima vez, dívidas, que eu vou falar brevemente. A cada 4 divórcios, 2 acontecem por causa de dinheiro. Lucas 14, 28 a 30, Jesus falou o seguinte, se você for construir uma torre, veja se você tem como terminar aquela torre, ou seja, faça cálculos. Veja, não vá fazendo precipitadamente as coisas. Então, isso é uma coisa que pode trazer problemas. Eu só vou falar para você a ordem que deve ser os gastos na nossa vida. Primeira coisa, gastos necessários, que é água, luz, alimentação, aluguel, remédio, tal, gastos necessários. Número 1. Número 2, garantia do futuro, ou seja, algum dinheiro para eu guardar para o amanhã, porque senão o amanhã vai chegar mais rápido do que você imagina, e você não vai ter para viver depois que você se aposentar. E terceiro, supérfluos. Esta é a ordem. Esta é a ordem da nossa vida. Primeiro, gastos necessários. Segundo, guardar alguma coisa. E terceiro, supérfluos. Supérfluos seria o quê? Supérfluos seria uma roupa. Mas pastor, roupa não é supérfluo. Depende de quantas roupas você tem. Eu tenho um guarda-roupa cheio. Eu tenho um guarda-roupa cheio de camisa lá. Então se eu comprar mais uma, a princípio, se eu estou muito apertado, se eu tenho dinheiro, tudo bem. Eu dou 10 camisas e compro outras 10. Eu tenho dinheiro. Agora, se eu não tenho dinheiro, isso é um gasto supérfluo. Porque eu vou comprar uma camisa que eu tenho 20 camisas lá. Eu vou comprar mais uma, porque eu achei legal no shopping. Então, isso é supérfluo. E tem gente que se compromete com estas coisas supérfluas. E aí não tem para fazer o necessário, ou não tem para guardar para o futuro. Só que o futuro chega rapidamente e você está na pindaíba, quando você está com 70 anos de idade, dependendo que o filho te ajude em alguma coisa. Por quê? Porque você teve 40 anos de profissão e não conseguiu guardar nada.
Ah, pastor, que era difícil. Não, porque você usou errado o dinheiro. Não consigo guardar porque você usou errado o dinheiro. Porque se você guardasse R$10 por mês, R$50 por mês, R$30 por mês, ao longo de 40, 50, 60 anos, você vai ter alguma coisa. Mas geralmente a gente não pensa assim. A gente tem 10, a gente vai lá e compra um sapato novo, compra um tênis novo, compra uma camisa nova. Ou seja, a gente inverte as ordens. Ordem número 1, necessidades. Número 2, futuro. Número 3, supérfluos. Se você tem de sobra para os 3, maravilha, glória a Deus. E aí pode ter 50 pares de sapato. Quarto lugar, falta de diálogo no casamento. Falta de conversa. Tiago 1,19 diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não existe casamento sem comunicação. Não existe relacionamento sem conversa. Uma das coisas que a mulher mais quer do marido, que ele converse com ela. Uma das coisas que a mulher mais quer de você, marido, é que você converse com ela. A mulher gosta de detalhes, eu já falei isso. O homem não liga muito para isso. Tem que haver compreensão dos dois lados. Eu chego em casa, minha esposa pergunta: como é que foi o seu dia? Eu falo para ela: foi bom. Pronto, está suficiente. Para mim, para ela não. Sim. Foi bom e... que mais? O que aconteceu? Para você, se você, o homem, falar: o meu dia foi excelente, está ótimo para você. Para ela não. A mulher quer saber dos detalhes. Tudo igual, querido. Ela quer saber dos detalhes. Ela quer atenção. Ela quer conversa. Ela quer que você conte. Como eu já sei disso, eu conto tudo. Aí ela tem que falar para mim parar de contar. Que ela fala para mim: querido, fala um pouquinho menos. Que eu comecei a contar, que eu conto tudo. Então conversa. Não tem um relacionamento que cresce sem conversar. Não é conversar bom dia, boa noite. É conversar sobre tudo. Sobre filhos, sobre planos, sobre política, sobre tudo. Eu converso sobre tudo com a minha esposa, sobre governo, sobre economia. Converso com ela as notícias que eu leio, o que eu vejo na Bíblia sobre tal assunto, enfim, sobre o que aconteceu no mundo, a queimada na Amazônia, a queimada não sei aonde, que o museu em Paris pegou fogo. Eu converso sobre tudo com ela. Converso sobre os netos, sobre a escola, sobre a igreja. Ou seja, conversa, fala sobre tudo. Pessoas que eu converso, gente que me mandou mensagem na internet, fulano de tal que falou tal coisa. Enfim, conversa. A mulher precisa de conversa e o homem também. É a maneira de você ficar amigo. Como é que você fica amigo de alguém na escola, por exemplo? Você lembra quando você estudava? Chegou na escola, você não conhece ninguém lá, você não é amigo de ninguém. Se você sentar e não falar bom dia, boa tarde, só bom dia, boa tarde, ficar sentadinho ali, você nunca vai ter amizade com ninguém. Só que quando acontece no namoro, a gente conversa, liga 35 vezes por dia se tivesse telefone. Depois que casa, é bom dia e boa noite. Aí vai se distanciando. Eles eram amigos e não são mais. Então, a comunicação é extremamente importante no casamento. Eu vou com a minha esposa para academia, por exemplo, conversando sobre coisas, enfim, isso é importante. Aprenda a falar com educação em casa. Ser gentil. Educação é bom em todo lugar. Não é verdade? Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim. Plintou, falou: pastor, olha aqui a conversa que eu tenho com a minha esposa. A esposa falando para ele: você é um lixo mesmo. Você é um... Falou umas palavras que não é palavrão, mas eu tenho vergonha de falar. Em casa não tem palavrão. Eu tenho vergonha, não é nem palavrão, mas eu acho tão baixa a palavra que eu não usaria para falar nem para o meu filho o que a pessoa falou. Mas eu li o trequinho e falei: como é que dá para ficar casado com isso aí? Tudo bem, você falou para ela também? Mas falou um monte: você é um lixo, você é não sei o quê, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Às vezes tem gente que me manda mensagem de pessoas de brigas no casamento,
que casamento, querido, tem que ter respeito. Tem que saber respeitar a outra pessoa. Respeitar, falar com educação. Não custa nada. Ser educado. Por favor, obrigado. Dá licença. Não é empurrando. Quer passar, não é empurrar. Dá licença. A gente tem que... Educação recebe de berço, não é? Se não recebeu no berço, aprenda. Você agora está morando com uma outra pessoa dentro de casa. Seja mulher ou seja homem. Se a mulher, se você... A Bíblia diz, ó, é melhor morar numa casa onde tem uma goteira do que a mulher rixosa e iracunda. Sabe o que é goteira quando chove? Em cima da bacia? Pim. Você fica só esperando o próximo. Pim. Pim. Aquilo é chato. Falou, é melhor ter uma casa assim do que morar com uma mulher rixosa, uma mulher iracunda, uma mulher que só fala, uma mulher que só murmura, uma mulher que só reclama, uma mulher que só fala coisa ruim, uma mulher que não tem educação, uma mulher que é grossa, xinga o marido. Então, dos dois lados, a gente tem que ter educação no relacionamento. Você não fala assim com o irmão na igreja. Você não fala assim com o teu chefe. Você não fala assim com alguém do teu trabalho. Mas você vai e fala com o teu marido ou fala com a tua esposa. Então, controla a tua língua. A Bíblia diz que o homem, quando diz o homem, seja homem ou mulher, seja tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar. Então, palavras constroem ou destroem. A Bíblia diz em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, a resposta branda. Se um dos cônjuges ficou bravo com alguma coisa, você tem que ser compreensivo. Você chega em casa à tarde do teu trabalho, a tua esposa, você não sabe o que aconteceu, né? Não sabe o que a criançada aprontou, tem 5 filhos em casa, 4 filhos em casa. A mulher, coitada, corre de um lado para o outro, faz comida, e limpa um, termina de limpar um, o outro derrubou não sei o quê, o outro foi mexendo na despensa, virou açúcar no chão, o cachorro fez cocô no tapete, enfim. Aí você chega em casa, ô querida, boa noite, boa tarde. Boa coisa nenhuma. Ela pode estar nervosa, dá o desconto, meu querido. Poxa vida, minha esposa deve ter tido um dia difícil. Posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso fazer para ajudar você? Quer que eu ajude em alguma coisa? Você, às vezes não precisa nem perguntar. Você bateu o olho, você já vê. Você bateu o olho, você já vê. Então, a gente precisa tomar atitudes, às vezes, sem que a outra pessoa peça até. Agora, também tem uma coisa, viu, minha querida? Ninguém é adivinho, tá? Porque às vezes a pessoa fica brava com o outro porque pensa o seguinte, poxa, ele deveria saber. Não, às vezes o homem não sabe. Né? É que nem o Guilherme falou lá no acampamento. A Natália pedir, ele falou, eu entro quietinho. Se não pediu nada, eu fico na minha. Se ela pedir, lá vou eu, né? Às vezes, o homem não sabe. Você precisa de ajuda? Fala. Olha, querido, você pode me ajudar? Eu tive um dia difícil aqui com a criançada, me ajuda aí. E pronto, e vai lá e ajuda. Você teve um dia cansado também, mas ajuda. Então, tem coisa que não custa e vai ajudar você a ter um casamento melhor. Amém? Vocês estão aqui comigo? Mais um pouquinho? Provérbios 15:28, olha aí o que a Bíblia diz aí. No livro de Provérbios, é um livro de sabedoria que é bom você ler. Provérbios 15:28 diz assim, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O coração do justo, ele pensa no que ele vai responder. Ele medita no que ele vai responder. Mas a boca dos perversos transborda maldades. É o que Jesus falou. A boca fala do que? O coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está vazio de Deus, está cheio de coisa ruim, a hora que você abrir a boca, você vai falar um monte de bobagem, né? Então, a gente conhece o coração das pessoas pela boca dela. Pelo que ela fala, você vê o que sai de dentro dela, né? Do seu coração. Provérbios 16:24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha só, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma, para as emoções e medicina para o corpo.
Tem mulher ficando doente por causa das palavras do marido. Porque a palavra boa cura, palavra boa é medicina para o corpo da pessoa. Então, tome cuidado com o que você fala e a maneira como você fala. A falta de diálogo no casamento é um dos grandes problemas que separam as pessoas. Estão aqui comigo mais um pouquinho? Quinto lugar, falta de transparência. Você lembra lá no Jardim do Éden que o homem e a mulher estavam nus, não havia nada escondido deles. Isto é uma segurança, isto é uma passagem de confiança, isto é uma coisa muito importante. Por exemplo, meu celular, ele tem uma senha. Minha esposa sabe a senha dele. Ela pega a qualquer hora. O celular da minha esposa tem uma outra senha. Eu sei a senha do celular dela. E eu leio a hora que eu quero. Quando apita alguém mandando mensagem, eu vou lá às vezes, digito a senha dela no celular dela e vejo quem está mandando mensagem. Eu não abro a mensagem dela, mas eu falo, querida, o Wesley está mandando mensagem para você aqui. O fulano de tal aqui, a tia Renata está mandando mensagem para você. E leva o celular para ela. E ela olha o celular. É a mesma coisa comigo. Toca o meu celular e ela atende. Ela olha o meu celular normalmente. E por quê? Porque não tem nada para esconder. Não tem nada para esconder dela. Ah, mas eu tenho minha particularidade. Sim, mas particularidade não sei em que também, porque a gente agora é um só. Então não tem nada que ela não possa. Todo mundo quer me colocar, todo mundo não, mas muita gente quer me colocar em grupos, né? Aí eu estou no grupo de pastor, não sei de onde, eu estou no grupo de um monte de grupo, né? Grupo de tudo quanto é tipo de grupo. Está tudo no silencioso. Às vezes eu olho, tem 60 mensagens. Alguns grupos eu saio, outros, às vezes é até difícil de eu sair, porque às vezes é gente querida enfim. Todos os grupos que eu estou são grupos de crentes. Só tem um grupo que eu estou que não é grupo de crente, que é grupo de jiu-jitsu. E me puseram no grupo de jiu-jitsu. É um grupo que a gente tem não. O pessoal tem da academia, nem da minha academia de uma academia de todos nós, que éramos dessa equipe de jiu-jitsu. Estou lá eu com 130 homens. Os caras não são crentes. Aí me puseram uns 2, 3 anos atrás e apitou lá, eu estava tomando banho, nem sei o que era. A minha esposa viu e deve ter visto alguma coisa que não era legal. Falei, querido, o que é esse negócio aqui? Então, nem me mostrou o que era, mas... Falei, grupo de jiu-jitsu, o pessoal deve escrever alguma coisa que não deve. Escreveram. Acabou. Eu saí do banho, saí do grupo. Aí na academia, todo mundo chegou lá, nossa, você saiu do grupo? Falei, eu não sei o que aconteceu, mas alguém falou alguma coisa que a minha esposa não gostou, então saí do grupo. Tá, tudo bem. Bom, passou 3, 4 anos aí. Formaram outro grupo, me puseram no grupo agora. De novo. Aí o líder do grupo, que era o professor nosso, já falou para mim, ninguém fala, ele fala palavrão. Ninguém fala palavrão aqui neste. Aí foi um outro lá e colocou uma besteira lá. Aí já alguém sabe, ele já falou, eu já falei que eu não quero besteira aqui nesse grupo. E excluiu a pessoa e mandou uma mensagem para mim. Ô Edson, não sai do grupo não. Porque eu vou tirar todos esses caras falar besteira aqui, eu vou tirar esses... Aí fala 5 palavrão. Vou tirar todos esses filhos de não sei do que, vou tirar tudo do grupo aqui. Mas fica aqui no grupo, não sai não. Tal. E é uma luta, porque eu nem leio as mensagens, né? Mas estou lá no grupo, porque eu não gosto de ler palavrão também, porque na nossa casa a gente não fala palavrão. A gente não... Mas eu até falei para minha esposa, sabe, querida, a gente convive com gente dentro da igreja que fala palavrão. E às vezes a pessoa está no ambiente dela de trabalho, e às vezes você fala palavrão sem perceber até, enfim.
Mas a gente em casa não fala palavrão. Eu sou crente, minha esposa há muitos anos, e eu falava palavrão antes de eu ser crente, depois Deus foi mudando a minha linguagem. E aí, enfim, meus filhos cresceram em casa, nunca me ouviram falar um palavrão, falar um sei lá o quê, né? Mas eu até falei para ela, falei, querida, eu sei que tem coisa que é ruim para a gente, eu não gosto também. Mas pessoa não cristã fala palavrão. A gente convive muito com irmãos, pelo menos perto da gente, que a maior parte não fala palavrão. De vez em quando uns falam. Já convivi com um irmão aqui que fala aquela palavrão que eu fico, nossa, meu, né, ficar com vergonha assim. Mas depois vai deixando de falar. Aos poucos a pessoa vai convivendo com a gente, vai deixando de falar, vê que tem outra, que pode falar uma palavra sem ser aquela palavra feia, pode falar uma outra palavra que não seja grosseira, né? Enfim. Mas eu estava conversando com ela, falei, querida, olha, vários deles, eu estava falando com um essa semana, que dá aula lá na Califórnia, em Los Angeles, faixa preta da Grace, ele é meu amigo, e ele, quando a gente treinava juntos, ele, às vezes terminava, eles falavam tudo quanto é palavrão, xingava a mãe de todo mundo, aí terminava o treino, vamos dar a mão, o Edson, faz uma oração aí para a gente encerrar o treino. E eu orava por eles, orava, Senhor, obrigado por esse tempo, né, que ninguém se machucou, obrigado que nós todos estamos felizes, que o Senhor abençoe cada um deles e tal. E essa semana eu vi, ele comentou numa foto minha que eu pus da menina lá, ele comentou lá, esses vagabundos tem que morrer mesmo, né, o cara que matou a menina lá, tem que morrer e tal, porque as pessoas falam assim, eu não posso... Não quer dizer que eu vou me excluir da sociedade, aquilo não me agrada, não é a minha linguagem. Mas, óbvio, se eles forem colocar alguma coisa de mulher, por exemplo, lá, falar de mulher ou falar alguma bobagem, é óbvio que eu vou sair do grupo, né? Eu não vou ficar numa coisa, não preciso nem que a minha esposa me fale, porque aquilo eu não gosto, enfim. Mas, às vezes um fala besteira, é tão comum eles falarem algumas palavras aí fora, que mesmo irmãos, às vezes dentro da igreja fala, e fazer o quê? Agora, se eu vejo que o grupo não é bom para mim, é melhor sair fora. Se você está num grupo lá que você vê que só põe foto de mulher sem roupa, fala coisas imorais, querida, a melhor coisa, falou, sai fora. Se alguém perguntar, falou, querida, é que essas coisas é meio ruim. E eu até falei para ele, falei para ele o seguinte, falei, querido, olha, é difícil às vezes eu ficar em grupos assim, entende? A minha esposa pega e lê uma coisa dessa daqui, é chato, é ruim. Eu não gosto, mas a minha esposa lê besteira, vocês falando palavrão, então, não, eu não vou deixar ninguém, se alguém falar, eu vou excluir e tal, fica aqui e tal. Então, por enquanto, faz 2 meses eu estou lá ainda. Nunca leio nada, mas estou lá, né? Qualquer hora eu saio. Mas, então, transparência no relacionamento. A gente não deve mentir, que se você não tem transparência, você começa a mentir. Né? Você não é transparente, você começa a mentir. Você começa a esconder coisas. Então, no casamento, isso eu vou falar uma coisa para você. É a melhor coisa, querida. A melhor coisa é você ter confiança. A melhor coisa é você ser transparente de uma maneira. Você pode até falar, mas eu não faço nada. Tudo bem. Mas essa transparência para a tua mulher significa muito. É a mesma coisa. Pensa você o seguinte. O que você acha se a tua esposa, eu vou dizer agora para os homens, que eu sou homem, né? O que você acha se a tua esposa faz o seguinte, não põe a mão no meu celular, tá? Não quero que você veja minhas conversas. O que você vai falar? O que a minha esposa está falando que eu não posso saber? O que ela fala em particular que eu não posso saber? Não falo nada em particular, mas você não mexa no meu celular. Aí ela conversa com alguém, e você vai olhar, não quero que você veja. Como assim? Você vai ficar desconfiado. Pode ser que eu não esteja falando nada, mas se você não está falando nada, por que eu não posso ver? Não tem nenhum problema. Então, eu e a minha esposa não tem nenhum problema, nenhuma conversa, nenhuma coisa, nenhuma pessoa. Se você mandar uma mensagem para mim, seja homem, seja mulher, perguntando qualquer coisa, pode estar certo que a minha esposa vai ler. Pode estar certo que ela vai ler. Pode estar certo que, se ela não ler, eu conto para ela.
Então, tem algumas coisas que evita desconfianças, evita problemas, evita, sabe, para você vai ser mais feliz, querido. É tão bom a gente estar livre, de eu saber que o meu telefone pode apitar qualquer negócio, e que minha esposa pode olhar lá que não tem nada. E se tiver alguma coisa do único grupo aí que pode surgir alguma coisa que não é legal, se eu ver que realmente surgiu uma coisa que não é boa, eu vou sair de lá. E se amigo quiser deixar de ser meu amigo, eu não posso fazer nada, vai deixar de ser meu amigo, porque aquilo eu não gosto. Então, a transparência é extremamente importante para um relacionamento saudável. Isso fortalece a confiança de vocês, isso fortalece a segurança para você próprio, sabe? Isso deixa você livre. Não tem nada melhor do que você dormir livre de que não tem nada para esconder, não tem nada, sabe? É dormir tranquilo e saber que a tua esposa está... Eu sempre aviso onde eu estou, né? Eu chego aqui na igreja, eu saí à tarde, vim para cá, querida... já cheguei na igreja, mando mensagem, acabei de chegar na igreja, enfim, não tem nada, não preciso fazer isso, mas também não tem nenhum problema se eu fizer isso daí, normal, tá? Sexta coisa, mais um pouquinho, interferência de terceiros, nós temos que tomar muito cuidado. Eu já vi casais se separarem por causa disso, por causa da interferência do sogro, da sogra, do pai, da mãe, né? Tinha um casal novinho em nossa igreja, eu fiz o casamento deles. Depois de uns anos eles se separaram, e separaram porque a moça falou comigo, eu reuni com os dois, e ela falou comigo, ele só baixava a cabeça, e ela falou: pastor, é o seguinte, nós estamos casados há tantos anos já, e até hoje ele sai do trabalho, ele não vem para casa, ele vai jantar na casa da mãe, depois que ele janta, ele vem para nossa casa. Eu falo para eu estou lá com a mesa para a gente jantar, já jantei. Como assim jantou? Eu jantei na casa da minha mãe. Passou lá antes, nem avisou ela. Há problema de jantar na casa da mãe? Nenhum. Mas você tem que falar com a tua esposa. Aí a sogra ligava para ela. Querido, você faz isso, assim, que ele gosta, assim. Olha, aquela blusa lá, você separa, está meio frio, vai mudar o tempo. Eu vi no jornal que vai esfriar em São Paulo. Você põe a blusa lá para ele. Separaram. Eu sempre falo, sogro e sogra, você não interfira na vida dos seus filhos. Não interfira na vida deles. Deixa eles viverem a vida deles. É o que eu falei para vocês. Eu não vou na casa do Wesley, eu não vou na casa do Guilherme. Os amigos do Guilherme vão mais na casa dele do que eu. Eu só vou lá quando ele me convida. Ela teve aniversário esses dias, foi aniversário dele. Aí ele me chamou para ir lá na casa dele. E eu fui lá na casa dele, estava lá o Felipe, o filho de vocês, estava o pessoal do Amor e Movimento estava lá, e eu fui lá na casa dele. Mas eu não chego lá na porta lá, tudo bem, vim aqui fazer uma visita. Eu não fazer visita na casa dele, é meu filho. Filho pode ir agora que quiser na casa do pai, que é a casa dele, mas você não vai na casa do filho, não. Eu vou lá, chego lá 8 horas da noite, aí eles resolveram namorar justo naquela hora lá. Aí toca a campainha, a Natália olha, o Gui, o teu pai e tua mãe estão aí. Ih, rapaz, vai arrumar briga para eles, você vai ser indesejável no lugar. Então, eu só vou quando me convida, e bem convidado ainda, muito convidado, porque senão eu estou para cá e para lá, não dá, né? A gente se fala todo dia, a gente sai toda hora, a gente conversa, eu converso com meus filhos todos os dias praticamente, enfim, mas eles têm a vida deles, como converso com a minha nora também, converso com a Natália, enfim, eles têm a vida deles. Às vezes a Natália me manda alguma foto engraçada e eu comento com ela, enfim. Nós tiramos uma foto muito engraçada no aniversário que eu ia publicar, mas eu falei, não vou publicar porque vai dar o que falar. Vai dar um bafafá essa foto. Alguém lá teve uma ideia, vamos fazer uma foto lá, presidência. Todo mundo fez a foto, uma turma, a galera. Muito engraçada, mas todo mundo deu risada, circulou a foto entre nós lá, mas foi uma gozação. Mas eu falei, vai eu como pastor pôr uma foto assim, nossa, eu vou ouvir até. Mas foi uma brincadeira, todo mundo deu risada, enfim. Já contei, né? 7º lugar, falta de perdão. A gente tem que saber que se nós não perdoarmos, não tem jeito. Você é ser humano, você alguma vez vai errar. Eu já errei, claro, mas nós não precisamos brigar por causa de nós errarmos, né?
Eu já errei com a minha esposa já errou comigo. Normal, tem que pedir perdão e perdoar. Falou de uma maneira grosseira, falou de uma hora que não devia falar, foi insensível, ela chorou e você nem deu bola, achou que precisava chorar, ao invés de abraçar, ela chorou e você não abraçou, né? Ela chorou, pô, mas querida, chorar para quê? Não chora por causa disso. E aí não deu certo, porque ela não queria, ela queria só se abraçar, ficasse quieto, só deixa ela chorar. Né? O que você está chorando? Nem ela sabe o que está chorando. Deixa chorar, né? Mas você foi insensível e enfim, todos nós erramos, todos nós precisamos pedir perdão num casamento e perdoar, não guardar mágoas, raiz de amargura, estas coisas crescem no coração, isso vai separando o casamento, são pequenas coisas. E por último lugar, falta de uma vida espiritual juntos é um grande problema que eu vejo no casamento das pessoas. Falta de relacionamento com Deus no casamento, sabe? Falta de orarem juntos, falta de ler a Bíblia juntos. Isto, você pode falar, não, mas isso não tem a ver. Tem muito a ver. Sabe, quando a gente ora juntos, a gente, como eu falei, eu ponho... eu não falei para vocês, estava falando no grupo nosso essa semana. Antigamente a gente punha o fita cassete, um gravador, né? Apertava a tecla lá e tocava. Hoje a gente usa celular. A gente geralmente, a nossa casa, a luz, a gente apaga a luz, deixa a luz do quarto só acesa, e a gente vai na sala, eu vou no quarto dos meninos, e a gente ora andando. Eu gosto de orar andando, minha esposa gosta mais de orar parada. A minha esposa se ajoelha lá no sofá da sala e eu fico andando para lá e para cá. E hoje eu uso o celular, eu ponho música aqui e fico tocando alguma música, ela fica tocando outras músicas lá, e a gente ora ali, né? Às vezes vira um CD inteiro, 2 CDs aqui, eu estava falando com os irmãos, eu gosto das músicas antigas, então eu ponho lá Louvor 5, Vencedores por Cristo, Louvor 6, Louvor 7, sei lá, e deixo tocar inteirinho, e vou andando para lá e para cá, orando, e tem uma luzinha para não bater, não chutar a mesa, né? E a gente ora e depois nós oramos juntos, aí ela levanta, nós damos as mãos, andamos para lá e para cá, eu oro por ela, ela ora por mim, nós oramos pelos nossos filhos. Quando a gente ora juntos, a gente cultiva um relacionamento, que a Bíblia diz, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. É eu, ela e Deus no meio. Então, queridos, quando nós cultivamos uma vida espiritual juntos, isto nos ajuda a fazer as outras coisas. Porque a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente só quer do nosso jeito. Todos nós somos iguais, nós somos iguais. A gente só não quer dar o braço a torcer, a gente não quer pedir perdão, mas quando a gente ora, a gente fica mais quebrantado. Deus fala mais com a gente chora diante de Deus, a gente reconhece mais os nossos erros e a gente quer melhorar, a gente quer acertar as coisas. Então eu vejo hoje, mesmo a juventude hoje, a moçada, não oram juntos, não separam tempo de noite antes de dormir, levantando da cama para orar 15 minutos, vamos orar 15 minutos juntos, põe uma musiquinha lá de adoração a Deus, vamos orar juntos, andar pela casa de mão dadas juntos, vamos orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pela escola dos filhos, orar pela nossa vida financeira, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso país, orar pelo presidente da república, vamos orar pelos governantes, para que nós tenhamos paz, vamos orar pelos seus amigos da empresa, vamos orar pelos nossos familiares, para eles se converterem. Querido, 15 minutos é pouco para a lista de oração que você com certeza tem. Não é verdade? Você tem uma lista de oração. Você tem muita coisa na tua vida pelo que você pode orar. Você pode orar pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos, pelos amigos do trabalho. Pode orar para amigos seus se converterem. Pode orar por você. Pode orar pela tua esposa. Pode orar pela escola dos seus filhos. Pode orar seus filhos têm 3 anos. Ora pela esposa dele. Ora pelo marido dela, que vai ter daqui a 20 anos, 30 anos. Enfim, a gente tem muita coisa para nós orarmos. Orem juntos. Leia um capítulo da Bíblia juntos. Às vezes leia um provérbio, um capítulo do livro de Provérbios juntos antes de dormir. Isto vai estreitando o relacionamento de vocês. Para as outras coisas, queridos, vocês vão resolver sem muitos problemas. A Bíblia diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você andar no Espírito, você não vai gritar com ela, você vai ser paciente com ele, enfim.
Vocês cultivando um relacionamento espiritual, vocês só têm a ganhar na vida de vocês.